Vamos fazer a correção? Vamos lá na página 41. Estou esperando meu livrinho carregar aqui. Enquanto isso, eu vou ler para vocês o textinho que está na página 41 e vocês vão me acompanhando. Eu vou fazer a correção. Então, enquanto eu estiver fazendo a correção e vocês forem responder, corrigir, eu vou ter que apagar. Pausa o vídeo para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de cura, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. O que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento na casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu, mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Quem escreveu foi Manuel de Barros. Aqui a gente está falando da possibilidade de se escrever poemas. Quando ele fala de ser um fraseador, é de fazer frases. Qual que é a diferença, meninos, entre um poema e um conto, um romance, uma crônica, qualquer outro tipo de história? É a estrutura. Existem vários tipos de poema, tá? Primeiro a gente vai falar da estrutura dos outros textos, que é o conto, a crônica, o romance, a novela, o texto jornalístico. Todas essas histórias, todos esses textos são escritos em prosa, ou seja, você lê do jeito que você fala, você vai contando, você vai encaixando uma partezinha na outra. A poesia é diferente porque ela não é escrita em prosa, ela é escrita em linguagem poética. O que a linguagem poética faz? Faz você ser um fraseador, escrever frase por frase, você pode ter rima, você pode ter métrica, são coisas que a gente vai ver durante o texto, tá bom? Então vamos lá, número 1. No fim do capítulo 1, preparando-se para o próximo capítulo, foi proposto que você pesquisasse ou tentasse se lembrar de poemas capazes de emocionar. Vamos pensar aqui em alguns poemas que vocês conhecem de quando vocês são criança mesmo, tá? Por exemplo, Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, ok? Menininha quando dorme põe a mão no coração. Quando eu uso esse tipo de frase, que é batatinha quando nasce, está numa linha, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, chão com coração já rimou. Isso é um poema, uma poesia, tá? Então, aqui vocês teriam que me dar uma resposta pessoal, depois eu vou ler lá no exercício de vocês. A segunda, se você já sentiu vontade de escrever um poema mais lá para frente, a gente vai escrever um poema. E isso é uma coisa que nasce na gente quando a gente gosta muito de alguma coisa, quando a gente gosta muito de ler, ou se a gente gosta muito de histórias, coisas do tipo, tá? 3. Vamos lá, aqui que o pessoal começou a ter dúvida. O que o poema de Manuel de Barros quis dizer ao afirmar que desde cedo já queria ser fraseador? É o que eu falei para vocês, ele queria escrever frase, ele queria ser poeta, tá? Que frase do texto confirma que ele se descobriu poeta quando era adolescente? O poeta nasceu de 13. Resposta: o poeta nasceu de 13, ou seja, o poeta dentro dele nasceu quando ele tinha 13 anos, tá? Depois tem uma frasezinha aqui, dá 5. Releia o trecho a seguir e responda A. Quais profissões o poeta descarta? Profissão de médico e engenheiro. Alguém me perguntou, acho que foi o Cauã, o que era esse doutor de medir terras? Então eu expliquei para ele. Existem 3 profissões que são vistas como profissões muito chiques, né? Muito, que não é o caso, tá, gente? Você pode ser o que você quiser. Mas essas 3 profissões são médico, advogado e engenheiro. O que o engenheiro faz? O engenheiro constrói casa, ponte, prédio. O engenheiro constrói carros, ele não constrói com as mãos dele, tá? Ele desenha, ele mede, ele faz conta. E também tem o engenheiro que mede terras. É aquele lá que vai saber aonde está tudo, ele vai fazer todas as medições para saber aonde você pode construir uma coisa, onde você tem que tirar terra para fazer um lago, um rio, para parar um rio. Então a gente precisa dessa profissão engenheiro, tá? Então aí qual que é a profissão? Resposta do A: médico e engenheiro. B. Na carta que escreveu aos pais, o autor afirma que a eles que
o que não quer ser antes de contar o que quer ser. Na sua opinião, o motivo que levou a usar estratégia. Vamos lá, isso eu vou discutir com vocês, é assim. Primeiro, você fala que você não quer ser. Por quê? Porque geralmente a gente quer, eu tenho um filho também, a gente quer que os nossos filhos sejam o que a gente quer. Então, talvez os pais dele moravam na fazenda. Ele não morava na fazenda. Deixa eu ver se ele morava num internato. Não fala onde ele morava, mas ele não morava com os pais dele aos 13 anos. Então ele escreveu, porque talvez ele não morasse na fazenda, para estudar. E aí ele não quis ser as profissões que as pessoas iam estudar naquela época. Imagina, esse texto aqui é de 2018, o cara tinha 85 anos, então hoje ele já tem 87, certo? Então isso ele tinha 13 anos, faz muitos anos atrás, faz 70 e poucos anos já. Então, naquela época, só existiam essas profissões que eram vistas como profissões privilegiadas. Então, ele fala que ele não queria ser porque era o que os pais dele queriam que ele fosse, tá? 6. Ao receber a carta, o pai e a mãe não tiveram reações diferentes. Identifique cada reação. O pai ficou meio vago, ele não sabia o que falar. A mãe ficou de cabeça baixa e o irmão questionou. O irmão queria saber se ele poderia colocar mantimento na mesa, se ele ia conseguir colocar comida na mesa. O que quer dizer? Se um poeta ganha dinheiro. Tá? Então, essa era a questão do irmão. Releia essa pergunta do irmão. Mas esse fraseador bota mantimento na casa? Em fazer essa pergunta, que tipo de preocupação? Era essa. Então, era resposta da A, garantir sobrevivência, garantir que ele tivesse dinheiro entrando, salário, uma coisa certa. Poeta não tem, gente. Se o poeta é muito famoso, ele tem muito dinheiro, mas geralmente escritores de qualquer tipo, a gente vê esses livros que a gente lê, existem escritores que ganharam muito dinheiro, mas a maioria dos escritores não ganha, tá? Igual a maioria dos professores não ganha também. Ao manifestar a A, então, é saber se ele ia conseguir se sustentar. E a B, ao manifestar essa preocupação, o irmão de Manuel também revela sua opinião sobre o trabalho de poeta. Qual que é a opinião dele? Provavelmente o irmão dele acha que poeta não paga bem, ser poeta não ganha dinheiro, e que ele não ia conseguir viver de escrever poesia, tá? 8. Na sociedade em que vivemos, há quem considere o poeta um artista, uma pessoa de grande sensibilidade, alguém que lida bem com as palavras. Mas há também aqueles que consideram um sonhador, alguém que não tem os pés no chão e que julga em sua atividade é irrelevante. Irrelevante é sem importância, tá? O que você pensa desse assunto? Eu vou falar o que eu penso, mas a resposta é de vocês. Presta atenção. A profissão de escritor, de jornalista, de professor é muito mal vista aqui no Brasil. Então, assim, nós somos considerados pessoas que não fazem nada. Tanto é que existe aquela perguntinha, professor, você trabalha ou você só dá aula? Como se a hora que a gente estivesse na sala a gente não estivesse trabalhando. Como o escritor trabalha em casa, geralmente, também existe essa visão sobre ele, sobre os jornalistas também. E por que isso? Porque nós, que somos professores, jornalistas, escritores, nós somos as pessoas das ideias. E é muito assustador colocar ideias na cabeça das pessoas. Então, as pessoas que são do mal, que não querem que vocês aprendam, que não querem que vocês pensem por vocês mesmos, vão ver os escritores, os jornalistas, os professores como um inimigo. E aí eles colocam isso na sociedade. Então, pensa que ser artista é muito bom. Agora a gente está aqui de quarentena. Eu estou aqui hoje trabalhando, vocês estão estudando. Só que eu tenho um tempinho e vocês têm um tempão agora, tiveram bastante antes, para ficar em casa. E o que vocês estavam fazendo em casa? Vocês estavam jogando videogame, assistindo televisão, lendo livros. E o que essas três coisas são? São coisas de artista. E precisa de um artista para desenvolver um videogame. Precisa de um artista, vários artistas, né? Para fazer televisão, qualquer tipo de coisa que vocês veem na televisão, no YouTube. Então, nós dependemos da arte e do conhecimento para viver na sociedade, tá? Então, a opinião de algumas pessoas não é boa sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Depois a gente vai fazer alguma coisa sobre, tá? O pai seguiu o conselho do irmão do poeta. O que o pai demonstrou com sua atitude? Quando o pai ficou meio vago, ele brigou com o filho? Não, ok? Ele pode até não ter gostado muito da ideia do menino que queria ser poeta, mas ele respeitou. Isso é muito legal. Muitos pais nossos não respeitam as nossas decisões, tá? Então aí é o momento que a gente tem que decidir o que a gente quer mesmo e lutar pelas coisas que a gente quer. Seja o que for, ser poeta, ser pintor de parede, ser engenheiro, ser mecânico,
ser artista, qualquer outro tipo, ator. Então vocês têm que fazer o que vocês querem, tá? Só que sem desrespeitar as outras pessoas. Prática de leitura. Então aqui a gente está falando de conto primeiro. O conto eu passei um texto, um vídeo para vocês explicando o que era e fiz 2 perguntas para vocês lá que depois a gente já vai corrigir também, tá? No conto anterior você leu que Manuel de Barros se descobriu poeta aos 13 anos. Agora você vai ler sobre essa descoberta da poesia de um outro menino poeta. Então agora a gente está falando do Carlos Drummond de Andrade, que é o texto do Jacarezinho aqui. Gente, Carlos Drummond de Andrade, top dos poetas brasileiros, tá? Ele é um dos poetas brasileiros mais famosos de todos. Então vamos lá. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Olha o dragão ali, ó, sentadinho ainda. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, mas foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. É muito maravilhosa essa história. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não tem nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então vamos lá. Vamos voltar ali na página 42. Leia apenas o título e responda. O que você compreende pela expressão a incapacidade de ser verdadeiro? Ser incapaz de fazer uma coisa, é não saber fazer alguma coisa. Então, o menino, ele era incapaz de ser verdadeiro? Não era incapaz de ser verdadeiro, só que ele gostava mais do mundo da fantasia, tá? É uma resposta pessoal, mas pensa nisso, pensa que quando você está escrevendo fantasia, que livros maravilhosos e filmes maravilhosos, vocês leram aí o Frankenstein, é uma fantasia. Ninguém juntou um monte de gente e deu um choque nela para ela virar um ser humano, tá? Sobre o Harry Potter, não existe o mundo do Harry Potter, é fantasia. Para uma pessoa escrever, ela tem que ter fantasia na cabeça dela, mas isso não quer dizer que ela não é verdadeira. Quer dizer que ela está imaginando outro mundo, mas ela sabe do mundo que ela existe ainda, tá? Aí a gente já deu o texto. Dragão da Independência, um soldado da cavalaria. Isso também não sabia, tá? Por isso que ele tá com essa roupinha aí. Ele era um soldado que andava a cavalo e dragão da Independência. Mas ok. Conhecendo o autor. Então vamos falar um pouquinho do Carlos Drummond. Ele nasceu em Itabira, em Minas Gerais. Ok? Minas Gerais, gente, é um berço de escritores, tá? Muitos escritores antigos nasceram em Minas, porque lá existiam escolas muito boas muito tempo atrás. Ainda existe, eu acho. Em 1902, no século passado. E morreu no Rio de Janeiro em 87. Eu já tinha nascido em 87. Drummond formou-se em farmácia por exigência da família, mas nunca exerceu sua profissão. Então, olha que interessante isso. Os pais mandavam os filhos estudarem e o pai mandava o filho estudar o que o pai queria. Então, ele se formou, ele era um farmacêutico, uma profissão de prestígio também, mas ele foi para esse lado? Não. E existem muitos escritores que se formaram e nunca exerceram a profissão, tá? Que saíram da faculdade e foram ser escritores. Assumiu em 1934 um cargo no Ministério da Educação, olha que legal isso, durante o governo de Getúlio Vargas e se mudou para o Rio de Janeiro. Nessa época, não existia Brasília ainda, olha que louco. O Rio de Janeiro era a capital do país, antes de construírem Brasília. Mais tarde, em 1945, trabalhou também como coeditor do jornal Tribuna Popular, que é um dos mais famosos que já existiu no Brasil, de Luiz Carlos Prestes. E, gente, aqui já tem um monte de coisa histórica, política, quem foi Prestes. Se vocês tiverem curiosidade, procura na internet, tá? Quem foi o Prestes, quem foi Getúlio Vargas. Além de cronista, foi autor de contos e de livros infantis. Entre suas obras mais famosas estão Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo e Claro Enigma. A Rosa do Povo foi o primeiro livro de poesia que eu li, tá? Que motivos conduziram as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? Gente, resposta de vocês, mas por quê? Porque ele falava coisas muito loucas, né? Apesar de ser castigado, Paulo continuava relatando situações fantasiosas. Por quê, gente? Dá a opinião de vocês aí no texto, tá? Eu vou ler depois. 3. Releia o diagnóstico do médico. Então, aqui, o Cauã também fez essa pergunta. Ele fala assim, por que a gente fala esse menino é mesmo um caso de poesia, né? Vamos ler. A afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Não, o médico acha normal a imaginação do menino, tá?
tá? 4. Com base na leitura, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro. Porque, gente, olha que legal isso. A gente está vendo pela perspectiva da mãe. A gente está vendo pelos olhos da mãe. Por que ele é mentiroso? Porque quem está julgando isso é a mãe. Então, cuidado quando vocês julgam as pessoas, tá? Vou dar um exemplo. Quando dizem que uma pessoa é louca, antigamente, pegava essa pessoa, colocava num hospital de gente louca, ela ficava lá para sempre. Hoje não, hoje a gente tem um remédio para a pessoa ficar calma, mas não existe uma loucura. A loucura tá em mim que tô vendo louco. Eu falo assim, nossa, aquela pessoa é louca. A gente não tá vendo o jeito que ele vê o mundo. Então, cuidado para julgar as pessoas, tá? 5. Que outro título poderia ser a história? Conta pra gente lá no exercício de vocês, já deve estar lá. Você costuma escrever textos poéticos? Alguém aí escreve? Se escreve, depois a gente vai escrever uns poemas na sala, tá? Na sala virtual. 7. Ao utilizar a expressão caso de poesia, ele faz uma referência a outra expressão. O Cauã falou caso perdido. Ok, também poderia ser caso de polícia. Sabe, quando a gente tem alguém que causa muito problema, a gente conversou disso lá no grupo já, e fala assim, nossa, mas esse menino é um caso de polícia, ou esse menino é um caso perdido. E no caso do menino fantasioso, o médico falou, esse menino é um caso de poesia. A utilizar, tá. E o 8, como você já sabe, às vezes a mesma palavra pode ter vários significados. Manga da roupa, manga da camisa, tá? Canto, lírico, o canto. E eu canto. Então, é um verbo e um substantivo. Presta atenção nisso, tá? Leia a definição da palavra fama tirada do dicionário. Então, a fama é renome, notoriedade. O que é renome? É você ter um nome que todo mundo sabe, você ser notado. O cantor alcançou fama rapidamente. Reputação ou conceito. Meu avô tem fama de ranzinza. Fama também pode ser o que as pessoas acham de você. Então, A. Leia a definição retirada do dicionário. B. Em que sentido a palavra fama é usada no texto 1? Ele fala fama de mentiroso, é o que acham de você. Meninos, eu vou parar aqui e vou fazer outro vídeo que esse está ficando muito longo, tá? E a gente vai para a parte de poema. Até mais. Assistam todo o vídeo e pausa para arrumar.